Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um Giro de Notícias, primeira edição dessa quarta-feira, para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Vasco que ontem não saiu do zero, né, com o Lanús em São Januário, um resultado bastante frustrante, esse empate na Colina, Lanús 0, Vasco 0. O Vasco fica na segunda colocação do grupo, a gente vai falar sobre isso. A gente vai escutar aqui o treinador Fábio Carille e vai falar também sobre a situação, né, do treinador Fábio Carille. Continua ou não no Vasco da Gama? A pressão externa é bem grande, mas internamente, como está a situação do Carille? A gente vai conversar aqui nesse vídeo que vai começar depois da vinheta. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo, esse vídeo que tem oferecimento da FUT Fanatics. Eu sei que você tá meio chateado com o Vasco, mas a FUT Fanatics tem promoção praticamente todo dia. Então, se você quer comprar produtos novos do Vascão, procure a FUT Fanatics, e esse que está aparecendo na sua tela é o produto em destaque no dia de hoje, tá? Precinho camarada para você lá na FUT Fanatics, e se você utilizar o cupom Machão da Gama, você ganha 7% de desconto em todo o site. Beleza? O link da FUT Fanatics tá aqui na descrição desse vídeo. Meus queridos, bom, o Vasco ontem não saiu do zero com o Lanús e permaneceu na segunda colocação do grupo na Copa Sul-Americana. Lembrando que só o primeiro se classifica direto. O segundo colocado disputa um play-off com quem fica em terceiro na fase de grupos da Libertadores, né? Então, nesse momento, o Lanús é o líder, porque tem mais saldos de gols do que o Vasco. O Vasco está na segunda colocação, os dois ali com 5 pontos. E o Melgar, que venceu ontem o Puerto Cabello por 1-0, chegou aos 4 pontos, encostou ali em Vasco e Lanús. Na próxima rodada, o Vasco vai enfrentar a equipe do Puerto Cabello fora de casa, jogo na Venezuela. E o Melgar vai receber o Lanús lá no Peru, na próxima rodada da Copa Sul-Americana. O Vasco agora vai ter que, no mínimo, fazer o dever de casa, né? Que é vencer Melgar em São Januário e vencer a fraquíssima equipe do Puerto Cabello fora de casa. Jogando o futebolzinho que o Vasco vem jogando, enfim, é difícil imaginar. O Vasco jogou mal contra o Puerto Cabello, o Vasco jogou mal ontem contra o Lanús, enfim, é uma atuação bem decepcionante do Vasco nessa Copa Sul-Americana. O treinador Fábio Carille está sendo bastante questionado, principalmente pela torcida, né? A torcida do Vasco muito decepcionada com a não evolução desse trabalho do Fábio Carille. Já são 5 meses de trabalho e a gente não vê o Vasco jogando bem. Pelo contrário, né? O Vasco é um deserto de ideias. É uma equipe que tem uma jogada só, que é tentar encontrar o Verratti na área para ele fazer o golzinho de cabeça. Existia, né, um burburinho que, caso uma vitória não acontecesse no dia de ontem, o Carille poderia ser demitido após o jogo. Ele que saiu sob vaias, que saiu ali mais uma vez correndo, né, enquanto era vaiado e xingado pela torcida. Mas até o momento a gente não tem nenhuma informação sobre a demissão de Fábio Carille, né? Pelo contrário, a gente não tem nada sobre essa situação, o que é um indício que Fábio Carille deve continuar como treinador do Vasco, pelo menos até o próximo jogo contra o Cruzeiro, né? É o que está aparecendo, que Fábio Carille vai continuar no comando técnico do Gigante da Colina. Eu quero a sua opinião. Você mudaria, demitiria Fábio Carille? Ou você, enfim, acha que o treinador está conseguindo evoluir? Enfim, sua opinião é válida, deixa aqui nos comentários. O Vasco pega o Cruzeiro fora de casa na próxima rodada. É um jogo muito, muito difícil. O Vasco vai ter uma sequência agora de jogos fora, né? Cruzeiro, Palmeiras, Operário, Lanús, Vitória. São 5 jogos seguidos fora de São Januário. Uma sequência bem dura. Será que o Fábio Carille vai desistir? Eu acho que a demissão é questão de tempo. Essa é a minha opinião. Eu acho que ele não vai conseguir resistir a essa sequência tão pesada de jogos. Ontem, após a partida, o treinador Fábio Carille analisou o jogo e deu a sua opinião. Confira só os créditos
são do BTB Esportes. Muito no primeiro tempo, né, ser mais agressivo, chutar mais. O primeiro tempo foi melhor nessa questão de chegar mais perto da área. O segundo tempo, por acelerar demais o jogo, a gente acabou se perdendo um pouquinho, né? A partir do momento que eu coloco o Zuccarello é mais um atacante do que o Nuno. O Nuno vai para dentro ali, o Coutinho pede para ser substituído por cansaço ali, por puxar cãibra, alguma coisa. E o Zuccarello é um atacante, então ali já é uma mudança, né? E depois, quando eu resolvo colocar o Alex, fica um 4-4-2, sendo que o Alex Teixeira é mais atacante do que armador. O Coutinho é sim um armador, vem trabalhar a bola. O Alex é um cara que chegasse, para quem chegasse pelos lados, principalmente, tivesse mais jogadores dentro da área para terminar. Né, mas isso que a gente pensou e elaborou acabou não acontecendo, por isso o nosso segundo tempo não foi bom. Analisando o jogo rapidamente, é claro que depois a gente vai olhar melhor, vieram fechando muito o nosso lado esquerdo. E por isso a gente criou bastante até pelo lado direito no primeiro tempo. Chegamos ali muitas vezes, principalmente com o PH, para terminar as jogadas. Né, vieram fechando muito aquele lado, um atacante sem bola preocupando demais em marcar o Piton, e com bola levando o Piton lá para trás. Né, claro, é o nosso lado construtor, é o lado que aproxima, é o lado que tem jogadores criativos, né, quando o Coutinho encosta com o Nuno, com o Piton lá, e vieram fechando muito bem lá, como já teve outras equipes que fizeram assim. O bom é que a gente busca alternativa pelo outro lado. Muitas vezes fica travado só de um lado e acaba não saindo, e a gente conseguiu escapar principalmente pelo lado direito. Né? Também a gente tem que entender que há mérito do adversário de estudar e fazer, como a gente faz com os adversários também. O jogo que a gente foi linear, assim, o tempo todo superior ou o tempo todo com a bola, mesmo porque também a gente joga contra adversários que têm qualidade, que se preparam e tudo mais. Né? Mas assim, em relação ao primeiro tempo que a gente jogou mais no campo ofensivo, chegando ali com cruzamentos, com algumas finalizações, faltou isso no segundo tempo, da gente circular mais, buscar o lado oposto e poder ser agressivo. Né? Talvez um pouquinho de ficar nervoso, de ser impaciente, não tomar as melhores decisões e com isso a gente incomodar pouco o adversário. Pensando nesse momento, depois analisando, posso até falar outras coisas depois, olhando no vídeo, olhando tudo tranquilamente, mas pensando assim, foi isso que mais ficou na minha cabeça. A gente poderia ter tido um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de triangulação, de aproximação e entrar com mais gente no campo ofensivo. A gente pode fazer ali sim um 4-2-4 com dois jogadores de mobilidade, que eu já joguei assim em alguns momentos da minha carreira. Eu sei que o Verratti hoje sentiu cansaço por essa sequência e tudo mais, mas aí você fica pensando na bola aérea ofensiva, na bola aérea defensiva, que a gente sabia que o time do Lanús era muito forte nessa bola, e a gente sabe da importância dele. Então, tirar ele e Ryan assim, num jogo seria muito difícil, porque a gente tem que ter esses cuidados. Né? Mas a gente tem alternativas aí de ou ser o Ryan, um jogador mais de força ali de 9, ou ser o Alex, um cara que flutua mais. Só que aí a gente precisa ter bola para que entre no campo ofensivo e não ficar com bola aérea, porque o Alex não é para isso. A gente tem algumas alternativas sim, mas hoje o Verratti é o titular, tem respostas aí, acho que são 21 jogos, 16 gols, 14 gols, não sei, puta do número, não dá para pensar no Vasco hoje sem o Verratti em campo. Né? Então, todo mundo está muito satisfeito com ele, com os números dele, com o perfil assim, positivo que ele tem. Né? Mas se acaso ele ficar fora, a gente já pensa em outras alternativas e vem trabalhando outras alternativas se acaso ele não tiver. Tá aí, meus queridos, eu vou ficando por aqui, tá? Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva, até a próxima, fui!